Olá, meu querido, tudo bem? Sou o pastor Márcio, tenho mais um estudo abençoado para você, para edificar a tua vida. Muito obrigado mesmo a todos vocês que têm visto o meu vídeo aí do Brasil, fora do Brasil, da Índia e por aí vai afora. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a sua vida. O procedimento de sempre, que eu sempre falo nos vídeos, gostou, dê aí um like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. É muito importante para o crescimento do nosso canal e para que as pessoas sejam abençoadas e recebam esse vídeo aí. Todo dia às 7h20 da noite você recebe esse vídeo aí. Se você clicar no sininho das notificações aí para definir como aviso, você vai saber quando o vídeo chegar, tá bom? Ontem, esse final de semana não deu para postar no sábado, mas esse vídeo amanhã está aí disponível e todos os outros dias da semana, ok? Para abençoar a tua vida. Eu quero aqui compartilhar um texto que é algo que quem não viveu, todos nós já vivemos. Os maiores medos. Você já teve um medo de alguma coisa? Um maior medo, um medo gigantesco, né? Medo é medo, né? Mas sempre tem um medo que ele sobressai sobre várias situações. Mas eu quero deixar um texto para você aqui, em Isaías capítulo 41, do 8 ao 16, e também quero aqui para frisar Isaías 41, 10, que diz assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que texto maravilhoso, Isaías. Preste bem atenção, os maiores medos. Depois eu vou comentar aqui uma frase de Mark Twain, escritor do século XIX, e vou aqui ler agora um relato aqui de John L. Morrow, Take the Reins, tome os reinos. Diz assim: há algum tempo perguntaram ao meu filho Jazz qual era o seu maior medo. Ele disse: a professora de sua classe da escola dominical quer montar a cavalo. Eu creio que gosto e não gosto, disse Jazz. Dias atrás levei Jazz comigo para juntar o gado em Cooked Creek, Salomon em Solgond e Rodney, e nos separamos para realizar um trabalho mais eficiente. Jazz tinha a dura tarefa de seguir a trilha do Jeep, serpenteando pela paisagem lunar do terreno cheio de buracos produzidos pela erosão. Não demoraria muito para anoitecer e ainda estávamos a quase 10 quilômetros de nosso ponto de encontro. Jess chegou lá antes de mim, sem saber que eu observava. Quando me viu, galopeou em minha direção com um grande sorriso. Percebi que seus olhos estavam ligeiramente vermelhos e inchados. Eu havia orientado a orar se viesse a precisar de ajuda, e acho que ele orou bastante. Quando caminhávamos para casa, já no escuro, Jess disse: Pai, amanhã a nossa professora da escola dominical vai nos perguntar como estamos lidando com nossos medos. E o que você vai contar a ela, Jess? Acho que estou indo bem. Linda história, né? Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os norte-americanos passaram a conviver com um novo tipo de medo. Será que eles nunca mais conseguiriam viajar de avião, de férias? Ou negócios sem se preocupar com os terroristas? Será que abririam a sua correspondência sem recear a contaminação por efeito da substância anthrax? E quanto à economia, será os fundos de aposentadoria e previdência estariam condenados para sempre por causa do que aconteceu em New York durante a época em que viveu o profeta Isaías, por exemplo? Judá era um pequeno país com um exército medíocre. Seu povo tremia de medo, especialmente depois que o povo vizinho de Israel, ao norte, foi destruído pela Síria. As profecias horrendas de Isaías sobre a ameaça crescente da Babilônia não adiantaram também. Ainda assim, Deus entregou essa mensagem de segurança àquele que clamavam, ainda clamam por ele. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita, ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41, do 13 ao 14.
A coragem é a capacidade de resistir ao medo, de controlar o medo e não a ausência do medo. Olha só que interessante. A coragem é a capacidade de resistir ao medo e controlar o medo e não a ausência de medo. É verdade. Eu lembro esse texto aqui, eu lembrei que há uns tempos atrás, eu creio que acho que uns 4 ou 5 meses atrás, eu sofri um acidente de carro, estava com meu filho caçula, e eu estava vindo numa via que era minha e o cara não parou e veio com tudo e acertou a lateral do meu carro. Eu já disse até num outro vídeo. E eu sofri algumas escoriações, coisas poucas. Estava com cinto, não tive muitos danos, meu filho também não. Mas ele teve o baque do medo, eu também tive o medo. E passados-se alguns meses, eu achava que eu ia ter medo de voltar a dirigir de novo. E logo em seguida, o meu patrão deu o carro para mim poder ir trabalhar. E eu achava que ia ter aquele receio. Mas quando eu assumi o volante, comecei a dirigir, conduzir o automóvel, vi que estava tudo normal. Mas certo dia eu fui abastecer o carro, estava com meu filho, estávamos conversando, abasteci o carro, e quando saí, entrou um homem com tudo e quase acertou meu carro, e eu tive a ligeireza de acionar o freio e parou, e meu filho começou a ter uma crise de medo e me fez recordar quando o dia do acidente, ele ficou exatamente do dia como ele ficou no dia do acidente. Eu falei, calma filho, fica tranquilo, foi só um susto. Então ele ainda tem certo receio, porque o medo, alguns medos que nós temos, eles nos perseguem, mas os medos são para eles serem controlados, né? Para que a coragem ela venha com tudo e ponha o medo longe do nosso caminho. E a gente sabe que quando criança e até algumas áreas da nossa vida, a gente deixa esse medo passar até a nossa fase adulta, até a nossa fase da melhor idade, né? Eu esse ano faço 50 anos, meio século, mas eu tenho certeza que os medos que eu tinha na minha adolescência, na minha época de criança, todos eles foram vencidos. O medo é para ser superado, né? Há vários tipos de medos que as pessoas têm e o medo ele sempre vai fazer com que a pessoa seja limitada de fazer determinada coisa, limitada de vencer, limitada de se relacionar, limitada de viver um novo, viver algo, experiências maravilhosas, que o medo ele faz com que a pessoa ela pare, se paralise. Mas eu quero dizer, através desse estudo, que eu aprendi é que o medo é para ser superado, e uma das coisas que a gente consegue vencer o medo é quando nós paramos, encaramos ele e pedimos ajuda. Não é nenhum problema nós pedimos ajuda. Todos nós necessitamos de ajuda. Ninguém nasceu sabendo, ninguém sabe de tudo. E quando a gente não sabe como lidar com uma situação, lidar com o medo, é necessário pedir ajuda. Tem no nosso caminho, tem pastores, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem pessoas qualificadas que pode, algumas vezes, a maioria das vezes, detectar aonde é esse medo. Talvez a pessoa tenha um medo e ela acha que é aquele medo, mas é uma outra coisa que originou ela ter medo. Então é preciso alguém de fora, alguém parar e falar, assim como Deus via o sofrimento do povo. E Deus ali falou, não temas, eu seguro na tua mão, eu cuido de você, não se preocupe com a assolação, não se preocupe com o que está vindo, porque eu cuido. E as pessoas precisam ouvir essa palavra. Eu já lidei com várias situações de pessoas com medo, e hoje elas conseguem lidar com viver, né, lidar com essa situação, e o medo já mais não aprisiona, porque o medo ele aprisiona a pessoa. Como disse no começo do vídeo, ele limita a pessoa a viver ali num quadrado, num determinado perímetro, e a pessoa não avança porque ela tem medo de determinada área da vida. Então precisa ser cuidado. A primeira coisa precisa ser confessado. A confissão se faz a alguém, e a confissão nada mais é do que pedir ajuda a alguém. E algumas pessoas têm determinado orgulho porque têm vergonha de falar que tem medo às vezes é uma coisa tão insignificante para mim e para você, mas para a pessoa é algo gigantesco, é algo grande. Ela está lidando com esse problema, então ela precisa de alguém que mostre para ela que aquilo
pode ser enfrentado, e pode ser encarado, e pode ser vencido. E quem faz isso é alguém que realmente que ama, é alguém que se importa com o próximo. E que se alguém te procurar e falar, olha, eu tenho medo de determinada área, com certeza você não vai rir, você não vai falar mal, você não vai fazer chacota. Ah, pelo amor de Deus, você tem medo dessa coisa? Um baita homem desse tamanho, formado, tal. A minha esposa, ela tinha medo. Hoje, ela foge, mas não é como antes. Ela morria de medo de barata. Certo dia, estávamos dormindo e ela foi no banheiro e aquela gritaria, ela saiu, né? Saiu correndo e a barata, mata barata, né? E hoje em dia ela tem medo, mas ela já consegue matar a barata, né? Ela consegue encarar. E outras áreas, parece ser tão... Eu até brinquei com ela, falei, nossa, você ora, expulsa demônios e ora em batalhas espirituais e tem medo de uma barata, mas é um problema que ela tem que, graças a Deus, ela conseguiu. Hoje ela já mata, não é mais problema, já não corre, né? É como corria antes. Então, é um medo que ela tem. Para mim, como eu disse, né, fiz essa menção, para mim pode ser insignificante, mas atrapalha a vida dela. E outras áreas ainda. Pessoas que têm medo é tão oculto, é tão escondido, que ela acaba sendo prisioneira. E Deus não quer que nem eu nem você sejamos prisioneiros do medo. Quer que a gente encare-os com toda a coragem, como esse menino fez. Tinha medo de galopar. O pai dele orientou ele a orar. E eu oriento você a procurar ajuda, a conversar com alguém. Conversar com um amigo, com um pastor, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu melhor amigo. Conversar e explicar. Eu preciso vencer. Não pode ter medo de contar. Tem que ser corajoso para reconhecer que está com medo e precisa de ajuda. E o pai dele falou, você ora a Deus. E ele teve uma situação, que ele viveu aquela situação, e ele precisava se posicionar. E a orientação que ele recebeu foi de orar, buscar a Deus. E conseguiu. E você pode conseguir vencer o medo, que você é capaz. E Deus confia em você. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique com Deus. E amanhã nós estamos aí novamente com o vídeo 19h20 para você receber. Espalhe essa boa notícia que vai ajudar alguém que você ama. Um beijo em teu coração, fique com Deus.